Estudos de tráfego. Neste primeiro módulo, nós vamos ver as características dos veículos rodoviários, conceitos gerais sobre o tráfego e o Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Como referência bibliográfica, são indicados o Manual de Estudos de Tráfego, do DENIT, que é de 2006, a publicação IPR 723, que está disponível para download no site do DENIT. E a segunda publicação é o Quadro de Fabricantes de Veículos, que é uma publicação também do DENIT, também está disponível para download, que complementa informações sobre características gerais dos veículos rodoviários. Inicialmente, o Manual de Estudos de Tráfego classifica os veículos segundo os seguintes grupos: veículos leves, basicamente carros de passeio e picapes, caminhões simples, 2C, 3C e 4C, os semi-reboques, 2S1, 2S2, 2S3, o primeiro número se refere ao número de eixos do cavalo, o segundo número, o número de eixos do semi-reboque. 2S1, 2S2, 2S3 e assim sucessivamente até o 3S3. Em seguida, os reboques, que são os veículos tracionados, os ônibus e os famosos veículos combinados CVCs, os bitrens, rodotrens, tritrem, tremião, etc. No que se refere à carga, a nomenclatura utilizada no manual chama-se tara o peso do veículo vazio. Chama-se lotação o peso da carga a ser transportada. E o peso bruto total combinado, ou peso bruto total, a diferença é que é quando o peso bruto total combinado é porque está falando em semi-reboque ou reboque. É o peso da tara mais a lotação. E um outro dado também utilizado é a capacidade máxima de tração, que é a carga máxima que o veículo tem capacidade de tracionar. Esses dados, por fabricante de veículo e por modelo, está publicado naquela segunda referência bibliográfica citada. Então, para cada marca, para cada modelo, se tem o peso bruto total, a capacidade máxima de tração e dados sobre até quando foi fabricado, etc. Pela legislação brasileira, todo veículo de carga é obrigado a trazer indicado na lateral uma plaquinha com os valores da tara, do peso líquido e do peso bruto total. Seja no chassi ou na carroceria, todo veículo de carga tem que ter uma placa dizendo esses valores. Os estudos de tráfego são definidos no capítulo 4 do Manual de Estudos de Tráfego, que eu recomendo que todos façam uma leitura. Nesse capítulo estão detalhados os principais conceitos relativos a tráfego. No nosso caso, para pavimentos, nós vamos usar o conceito de volume de tráfego, que é expresso em veículos por hora ou veículos por dia. O conceito de volume médio diário, VMD, que pode ser o volume médio diário de uma semana, de um mês ou anual. Quando for anual, recebe o símbolo de VMDA, volume médio diário anualizado. O conceito de volume horário de projeto, VHP, volume horário de projeto, que é um K% do volume médio diário, uma vez que há uma variação do tráfego durante o horário, durante o dia, aquele
valor máximo é o valor do K vezes VMD. No que se refere à variação do volume de tráfego, sabe-se que o tráfego varia ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Então nós temos uma variação horária do tráfego. O tráfego numa rodovia ele atinge um valor máximo em um determinado horário. Daí deduzir-se um fator chamado fator horário de pico, FHP. O tráfego varia por dia da semana e por dia de mês, variação semanal, variação mensal, como nós vamos ver alguns exemplos. Aqui está um dado de medição de tráfego de uma rodovia em São Paulo, a SP-160, que é a rodovia Imigrante, que liga a capital ao litoral, mostrando um exemplo de contagem de tráfego no mês de março de 2013. Aqui está mostrado em amarelo o tráfego numa segunda-feira, em verde numa terça-feira, em azul a quarta e assim sucessivamente, mostrando que dependendo, isto aqui foi num determinado dia, então os 24 horas de um determinado dia, mostrando que um determinado momento, às 17 horas, mostra ser o horário de pico máximo com volume de projeto de quase 2.000 veículos por hora, mostrando claramente que há uma variação muito grande, como era de se esperar. No que se refere à variação mensal, aqui está um outro exemplo, a BR-040 em Minas Gerais. Em amarelo, a variação ao longo do mês de junho de 2014, então estão aqui os 30 dias do mês, mostrando que claramente um determinado dia mostra-se com o maior volume de tráfego. Em amarelo está o tráfego no sentido crescente da quilometragem, vermelho o sentido decrescente e na cor escura a soma dos dois tráfegos. E também a variação mensal do tráfego. Aqui novamente mostrando o exemplo da rodovia dos Imigrantes, SP-160, mostrando a variação em milhares de veículos por mês ao longo do ano. Em amarelo é 2010, em verde 2011 e assim sucessivamente, mostrando claramente como é uma estrada muito usada por veranistas, ela liga o litoral, então claramente em dezembro, janeiro são os meses de maiores movimentos nessa rodovia. Essa variação, tanto mensal quanto semanal, nos permite calcular os coeficientes de sazonalidade. Então, por exemplo, nessa tabela estão mostrados os volumes mensais de tráfego em 3 rodovias paulistas, Bandeirante, Imigrante e Ayrton Senna. Nós estamos falando no ano 2013. E é o volume mensal de tráfego em cada uma dessas rodovias por mês, permitindo calcular a média mensal de cada rodovia e o volume médio diário de tráfego. Então a Bandeirante, um volume médio diário, teve um volume médio diário de 61 mil veículos por dia, a Imigrante 35, a Ayrton Senna 49. Como eu tenho dado mês a mês, é possível calcular um fator de sazonalidade calculando o volume mensal com a média mensal. Então, por exemplo, o menor volume mensal da Bandeirante foi no mês de fevereiro, com 1.600.000 veículos. Em relação à média anual, o fator de sazonalidade foi de 0,89. Então, o mês de menor movimento foi de 89% da média. E o mês de maior movimento foi o mês de agosto, com 1.952.000, que, dividido pela média mensal, dá um fator de sazonalidade de 1,04. Ou seja, na Bandeirante, o tráfego varia de 0,89 a 1,04 da média mensal anual. Fazendo-se o mesmo raciocínio para a rodovia dos Imigrantes, na rodovia dos Imigrantes, o mês de menor movimento foi o mês de junho, com 0,81% da média, e o mês de maior movimento foi dezembro, com 1,36% da média. Ayrton Senna,
Em fevereiro, menor movimento, 0,88 da média, e o maior movimento em agosto, 1,05. Só é possível obtermos esses fatores de sazonalidade se nós tivermos série histórica de contagem de tráfego. E aí, como obter essa série histórica de tráfego nas rodovias brasileiras? Pois bem, durante 26 anos, de 1975 a 2001, a contagem de tráfego era rotineira nas rodovias brasileiras. Isso o que explica é que, naquela época, até 2001, a Polícia Rodoviária Federal era subordinada ao Ministério dos Transportes. Assim, todos os postos da Polícia Rodoviária Federal tinham a obrigação de fazer contagem de tráfego. E há uma série histórica muito grande de tráfego nas principais rodovias brasileiras, mas acontece que em 2001 a Polícia Rodoviária Federal passou a ser subordinada ao Ministério da Justiça e não mais fez contagem de tráfego. Em consequência, durante 11 anos, de 2001 a 2012, não se fez contagem de tráfego sistemática nas rodovias brasileiras. Nós não temos série histórica neste período de 2001 a 2012. E o Ministério dos Transportes só retomou um plano de contagem nacional de tráfego a partir de 2012. A partir de então, estão sendo instalados no Brasil 320 postos fixos de contagem de tráfego. Esses postos fixos são de dois tipos. Ou ele faz só contagem volumétrica, ou seja, conta quantos veículos estão passando sem classificá-los. Então, é um sistema, é um loop magnético instalado na pista, no asfalto. Quando passa um veículo qualquer, gera um impulso elétrico, e esse impulso elétrico registra como a passagem de um veículo. Alguns postos fazem contagem classificatória. Nesse caso, o tipo de sensor é diferente, são sensores piezoelétricos inseridos no asfalto, no pavimento, de tal modo que ele mede o peso de cada eixo que passa. Dessa maneira, ele consegue classificar o tipo de veículo que está passando. Certamente os senhores já observaram, já passaram em postos fixos de contagem como esse. Esse é um posto fixo de contagem que faz tanto contagem volumétrica quanto classificatória. O loop magnético é esse que está aqui inserido no pavimento em preto, e o loop piezoelétrico está aqui embutido nessas duas calhas. Os valores, alguns postos fixos, eles acumulam os valores de contagem e transmitem por satélite os resultados para serem computados. Desses 320 postos de contagem, 83 estão na região sul, 92 no sudeste, 68 norte e centro-oeste e 77 no sudeste. A última informação disponível no site do DENIT foi em outubro de 2014. Eles não mais atualizaram esse site, mas em outubro de 2014 a situação é que desses 320, 71 já estavam em operação, que são esses pontinhos verdes, 18 estavam instalados, mas ainda não em operação, são esses pontinhos amarelos, e 38 eram os previstos para serem instalados naquele ano de 2014. Os resultados dessas contagens de tráfego podem ser obtidos no site do DENIT. Aqui está a página inicial do DENIT, onde aparece este ícone PNCT, Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Clicando-se nesse ícone, abre essa página com esta opção de dados do tráfego. Entrando-se nessa opção, aparece contagem contínua, que é exatamente o PNCT. Clicando-se nessa página, abre-se o mapa do Brasil, onde a gente seleciona o estado que a gente quer conhecer, a rodovia e o trecho. Então, neste exemplo,
está clicado Estado do Rio de Janeiro, BR-116, quilômetro 1. Então, é logo o primeiro quilômetro aqui, na divisa com o Estado do Espírito Santo. Clicando-se nessa opção, aparecem os resultados disponíveis. Então, este posto tem dados registrados desde 2015, 16, 17. Então, a gente pode optar mês a mês, o mês que se quer o resultado, o dia do mês que se quer o resultado, o volume médio diário e o fator K, que é o fator que dá o tráfego médio diário máximo. E as curvas de tráfego em verde no sentido decrescente da quilometragem, em azul no sentido crescente da quilometragem e em preto o tráfego total nos dois sentidos. Uma outra informação disponível é sobre o Plano Nacional de Tráfego. O Plano Nacional de Tráfego, além da contagem contínua, é um plano que consiste numa pesquisa de origem e destino que é feita periodicamente pelo DENIT com apoio do Exército. Até hoje foram feitas 4 campanhas, 2 em 2016 e 2 em 2017, e em 2011 foi uma campanha mais simplificada. As campanhas mais completas de origem e destino foram essas feitas, as 2 em 2016 e 2 em 2017. Nesta pesquisa, os motoristas são parados, são questionados de onde está vindo, para onde está indo, qual tipo de carga que está levando. Esse tipo de informação ele é obtido neste site do DENIT, PNT, e consiste numa coletânea de dados muito importantes para fins de planejamento de transporte. Todos os resultados dessas contagens estão disponíveis no site. Com isso, a gente conclui o primeiro módulo.